Deixa eu lembrar com vocês, então, do que a gente viu no domingo passado, capítulos 1 e 2, e a gente continua, pretendo ir até o capítulo 5 hoje. O capítulo 3 é um pouquinho maior, mas os capítulos 4 e 5 são pequenininhos. Quero ver se eu consigo terminar a primeira parte do livro hoje. Então, lembre-se, o autor está escrevendo sobre como Deus é uma rocha segura nesse momento do coronavírus, como nós podemos firmar a nossa esperança nele e não em probabilidades. Esse foi o assunto do primeiro capítulo. Ele está dizendo, o primeiro capítulo, intitulado Venha para a Rocha, o autor está nos convidando a confiar e a colocar a nossa esperança não em estatística, não em qualquer outra coisa, senão no Senhor. Ele está dizendo, é muito fácil nós nos sentirmos seguros, porque a chance de nós termos sintomas graves dessa doença é pequena. A chance de nós morrermos dessa doença é menor ainda. Apenas 3% da população de fato vem a óbito. Então, é tipo jogar na loteria. Então, há muito pouca chance de eu morrer ou de eu sequer passar mal com essa doença. Mas a gente não pode colocar nossa esperança em expectativas ou em probabilidades. Isso é uma areia movediça. Nós devemos firmar os nossos pés numa rocha firme e sólida, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse é o assunto do primeiro capítulo. O autor menciona o momento da vida em que ele foi diagnosticado com câncer, o momento da vida em que ele teve uma embolia pulmonar. Então, ele disse, em todos esses momentos em que a morte esteve diante de mim, eu tive o Senhor Jesus Cristo como a minha rocha. Eu pude me firmar nele e a minha tentação foi confiar em estatísticas, mas eu consegui firmar os meus pés na rocha. Então, esse é o assunto do primeiro capítulo. No segundo capítulo, o John Piper vai nos falar sobre a Escritura. É na Escritura que nós aprendemos sobre o nosso Deus. É na Escritura que nós conhecemos o nosso Deus, que nós somos incentivados ou levados a confiar no nosso Deus, no nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz como saber então que a Escritura é a palavra de Deus, que a Escritura é uma fonte confiável para eu aprender sobre Deus e um instrumento de consolo e de conforto na minha vida. Então ele usa aquela frase que eu tentei explicar na semana passada, que na Escritura existe uma glória peculiar, uma glória que brilha e que ela é perfeitamente compatível, que ela é encaixável com o molde que Deus colocou no nosso coração. Deus colocou no coração de todos os homens um anseio pela divindade, um anseio de glorificar a um Deus, de confiar em um Deus, de servir a um Deus, de conhecer a Deus. E esse Deus pode ser percebido, a glória de Deus pode ser vista em toda a criação, mas os homens vendo a glória de Deus nos céus, vendo a glória de Deus na terra, os homens negaram a Deus e escolheram adorar e servir a criatura ao invés do Criador. Mas na Escritura nós encontramos a revelação especial, uma revelação completa desse Deus que também se mostra na criação. Então, quando nós lemos a Escritura, nós percebemos que ela é a palavra de Deus, porque ela de fato fala aos nossos anseios. A Escritura de fato nos fala de um Deus que corresponde às expectativas do nosso coração e que se encaixa nesse molde que é o nosso coração. Então, se nós fomos criados como seres humanos frágeis e dependentes, nós encontramos no Deus que é revelado na Escritura um Deus poderoso para nos sustentar, para cuidar de nós. Se Deus colocou um molde no nosso coração de buscar servir a Deus, de ter um propósito na vida, de buscar uma felicidade que está fora de nós, então nós encontramos no Deus que é revelado na Escritura, nós encontramos na palavra dele esse brilho que se encaixa nisso. Nós encontramos então um Deus que nos dá propósito, um Deus que nos traz alegria e felicidade plena fora de nós. Enfim, diversos outros exemplos poderiam ser dados. Na Escritura nós encontramos uma glória que brilha e que quando nós experimentamos ela, nós falamos, é isso. Ela fala ao meu coração. A Bíblia tem poder de me confortar nas minhas dificuldades, nas minhas dores. Ela tem poder de me confrontar quando eu estou em pecado. A Escritura tem poder de me deixar alegre quando estou triste, de me fazer colocar esperança no meu Deus. Quando eu experimento, eu digo, é a palavra de Deus. E a ilustração que o autor usa para isso é o mel.
Você poderia levar o mel para um laboratório, fazer vários experimentos científicos e poderia constatar, por todos os exames, que aquilo ali de fato é mel. Mas você poderia simplesmente provar aquilo, colocar na boca e ao sentir o dulçor, ao sentir a textura, o cheiro, você diria é mel. Então o autor diz, eu poderia começar a apresentar para vocês vários argumentos históricos, teológicos, arqueológicos que demonstram que de fato a Bíblia é confiável, que ela é historicamente confiável, que ela é uma fonte histórica e literária segura e que ela não foi alterada, ela não foi corrompida nos milhares de anos desde que ela foi escrita. Eu poderia apresentar tudo isso. Como quem diz, eu poderia levar o mel para um laboratório e constatar que de fato, tecnicamente, é mel. Mas há uma maneira mais fácil e simples da gente dizer isso. É só colocar na boca, da gente descobrir se o mel é mel mesmo. É só colocar na boca, é só provar. E você vai saber que é mel. Então ele diz, prove a Escritura, leia a Escritura, e você vai encontrar conforto de Deus nela. E você vai perceber a palavra de Deus. A palavra de Deus é aquilo que pode nos dar esperança num momento como esse e nos levar a firmar os nossos pés na rocha, que é o nosso Deus, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso foi o que nós vimos na semana passada, capítulos 1 e 2. Primeiro, venha para a rocha, um chamado do autor para nós confiarmos não em estatísticas, não em probabilidades, mas no nosso Senhor Jesus Cristo. No segundo capítulo ele fala sobre a Escritura, que é onde nós encontramos a revelação do nosso Deus, é onde nós encontramos o testemunho, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É aí que descobrimos que de fato Ele é uma rocha. Na Escritura nós podemos encontrar esse nosso firme fundamento que é Cristo. Resumidamente é isso que a gente viu. Tudo bem? Ficou alguma dúvida sobre esses capítulos da semana passada? Podem falar enquanto eu limpo o meu óculos. Tudo bem? Ok. Deixa eu encontrar as minhas anotações aqui, terceiro capítulo. Ok. O título do terceiro capítulo é A Rocha é Justa. Nesse momento de crise mundial, econômica, política, social, saúde, é um momento onde a morte está diante de nós, nós vemos tanto luto, tantas mortes ao redor do nosso estado, país, ao redor do mundo. Nós, em momentos de grande calamidade, nós podemos ser tentados a nos perguntar, será que Deus está realmente sendo justo? Deus está realmente sendo bondoso diante de tudo isso? Inclusive, esse é um dos argumentos dos ateístas, quando dizem, como Deus que você crê pode existir, como um Deus bom, justo, santo, pode fazer tudo isso? Pode deixar que tudo isso aconteça, ou pode ativamente fazer toda essa morte, causar toda essa morte. Então, em momentos como esse, nós somos tentados a pensar se o nosso Deus realmente é justo. E ele precisa ser justo. Porque se ele não for justo, não há rocha sobre os nossos pés. Essa rocha desmorona. Se o nosso Deus não for santo, justo e bom, como ele diz que é, ou como nós pensamos que ele é, então isso não é uma rocha tão sólida assim para firmar os meus pés. Então, nesse terceiro capítulo, o autor vai nos mostrar, ou vai nos falar sobre esses atributos de Deus. A santidade, a justiça, a bondade, e nos mostrar como momentos de crise, de morte como esse que nós estamos vivendo, não contrariam a natureza justa, santa, justa e bondosa de Deus. Deus não deixa de ser santo, justo e bom em momentos como esse. É sobre isso, ou esse é o assunto do terceiro capítulo. Vamos falar então brevemente, ou definir o que é santidade, justiça e bondade do nosso Deus. Então, primeiro, santidade. O que é a santidade do nosso Deus? A palavra santo significa separado. E quando a gente aplica essa palavra, ou esse adjetivo, a Deus, e diz que Deus é santo, ou nós falamos da santidade de Deus, nós estamos falando em primeiro lugar que Deus está muito acima das suas criaturas, ele está em outro patamar. Deus é santo no sentido de que ele é separado de toda a sua criação, seja dos homens, seja dos anjos, seja das coisas sem vida nessa terra.
Deus está num outro patamar. Ele é transcendente, ele ultrapassa, ele passa acima de toda a sua criação. Deus é santo, é separado nesse sentido. Ele é como o diamante mais precioso, mais valioso, que não tem comparação, não tem algo de valor que seja comparável. Então, essa infinita transcendência do nosso Deus é a sua santidade. O fato de ele ser separado de toda a sua criação, ele ser singular, não haver outro igual a ele, não haver criatura que se equipare a ele. Nosso Deus é santo. Ele é completo, ele é perfeito em si mesmo. Ele não precisa de nada, ele não precisa de ninguém. Ele está muito acima de nós, das nossas categorias, do nosso entendimento. A santidade de Deus não se refere só ao fato dele ser separado, né? Essa palavra santo significa separado, dele ser separado apenas da sua criação. Deus também é separado de todo mal. Deus é separado de todo pecado, de toda impureza, de toda maldade. E é daí que nós falamos da justiça do nosso Deus. Nosso Deus não há injustiça, não há mancha, não há mácula, não há pecado, não há mal. Nosso Deus é separado de todas essas coisas. Ele é um Deus justo porque ele é separado de toda injustiça, é separado de todo pecado. Então, nesse sentido, nós falamos não só da santidade de Deus, no sentido de sua transcendência, mas também dele ser separado de todo mal, de todo pecado e ser justo. Tem um princípio bíblico que é fundamental para nós entendermos isso. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 13, diz assim: e se somos infiéis, Deus permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Nesse texto, Paulo está nos dizendo que a fidelidade de Deus não depende de nós, não depende da nossa fidelidade. Deus é, por natureza, fiel. E mesmo que nós sejamos infiéis, Deus não vai se vingar de nós, não vai retribuir sendo infiel também. Ele não pode negar a si mesmo, ele não vai negar a sua própria natureza. Ele é um Deus fiel, ele é um Deus santo, é um Deus justo. Ele não vai deixar de ser justo ou deixar de ser santo por causa das coisas que nós fazemos, ou que deixamos de fazer. Então, nesse texto, lembre-se, isso não é um incentivo para nós sermos infiéis. Você, aproveita que Deus vai ser fiel de qualquer jeito e se entrega aí ao seu pecado e vai ser infiel. Não é isso que o texto está dizendo. Paulo está escrevendo para um pastor e está consolando esse pastor. Ele está dizendo, olha, apesar de nós errarmos, apesar de nós pecarmos, apesar de não nos mantermos fiéis ao nosso chamado, à nossa vocação, ao nosso trabalho, mesmo assim, Deus permanece fiel. Ele é fiel às suas promessas. Então, isso são palavras de consolo e conforto para alguém, não palavras de incentivo para alguém se entregar à libertinagem, ao pecado. Só abrindo esse parênteses aqui. Mas o que esse princípio bíblico nos ensina, o que Paulo está dizendo é: Deus não nega a si mesmo. Se Deus é santo, se Deus é justo, se Deus é fiel, Ele não vai deixar de ser fiel. Ele não vai ser infiel, Ele não vai agir contra a própria natureza. Então, em tudo que Deus faz, em todos os seus atos, Ele não deixa de ser santo, justo e bom. Ele é isso. E Ele não pode contrariar a si mesmo, Ele não vai agir contra a própria natureza. Isso significa, então, que a dimensão moral da santidade de Deus, o fato de Ele ser afastado de todo pecado, separado de todo mal, a sua justiça, essa justiça de Deus é um compromisso inabalável em manter a sua santidade. Ou Deus age de forma justa, de forma separada do pecado, de acordo com que Ele é santo e separado de todos nós, da forma como Ele é transcendente. Então, isso quer dizer que quando Deus age com justiça, Ele está agindo de acordo com a beleza da santidade dEle, com a glória que é peculiar a Ele, que mais ninguém tem, como um Deus que é supremamente infinito e acima de nós. Esses dois atributos de Deus não estão apenas interligados entre si, mas também ligados à sua bondade. O que é a bondade de Deus? É a generosidade de Deus, é a inclinação dele de abençoar os homens, de dar bênçãos, presentes e dons aos homens. Essa é a bondade de Deus. E já que Deus, Ele é
transcendente, já que Deus é superior a todos nós, Ele é santo, já que Deus, quando nós falamos da santidade de Deus, já que Deus, Ele está muito acima de nós, Ele não precisa de nós, Ele é completo em si mesmo. Então a inclinação de Deus é transbordar ao invés de sugar. Deus não é como nós homens, que somos inclinados a explorar uns aos outros, a nos aproveitar uns dos outros porque temos alguma deficiência que precisa ser suprida. Nós temos a tendência de nos aproveitar das pessoas, dos relacionamentos, para suprir deficiências e necessidades nossas. Nós somos inclinados a receber coisas das pessoas. Deus, por outro lado, como Ele é muito acima de nós, Ele é santo, Ele é completo, Ele é perfeito em si mesmo, então Deus é como uma fonte a jorrar. Ele é inclinado a dar e não a receber, porque Ele não precisa de nada das nossas mãos. Deus não precisa de nós em sentido algum. Deus não nos criou porque estava carente, porque estava sozinho, solitário, porque precisava de nós. Deus nos criou na sua bondade, na sua santidade, para evidenciar, para mostrar isso para nós, para nos fazer, nos deleitar na santidade, na bondade e na justiça dele. Deus nos criou para contemplá-lo e para compartilhar conosco quão grande, santo e bondoso Ele é. Então Deus, a inclinação de Deus é como uma fonte a jorrar. Deus é bondoso, é generoso ao dar, ao abençoar. Veja só o que Paulo diz em Atos 17, versículo 25. Deus não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Então, isso é Paulo pregando lá em Atenas, e ele está dizendo, Deus não é servido por mãos humanas, Ele não precisa de nada. Deus não precisa de nada das minhas mãos ou da mão de vocês. Deus é completo, Ele é perfeito em si mesmo. E Ele, na verdade, Ele transborda, Ele é bondoso, é generoso o suficiente para dar vida, respiração e tudo mais. Nosso Deus é bondoso nesse sentido. E é por isso que a santidade, justiça e bondade de Deus estão interligadas. Deus não vai agir de uma determinada forma negando a si mesmo ou negando outro atributo seu. Por exemplo, Deus não vai ser bondoso negando a sua justiça, ou Deus não vai ser justo negando a sua santidade. Deus não pode negar a si mesmo. Então, eu dei 2 exemplos na semana passada de como Deus usa os seus atributos de forma a não negar a si mesmo. Primeiro, o exemplo de Noé, do dilúvio. No momento da história da humanidade, Deus olhou para os homens e viu que os homens estavam corrompidos, entregues a todo tipo de imoralidade, de violência. Então Deus resolveu agir com sua justiça e destruir toda a humanidade. E todos eram merecedores, inclusive Noé e sua família, todos eram merecedores de serem destruídos. E Deus, se tivesse acabado, extinto com a humanidade, Ele continuaria sendo um Deus santo, justo e bom. Ele não estaria negando a si mesmo. Ele seria santo justamente porque Ele é afastado do pecado, Ele detesta o pecado e Ele queria ver os homens pecadores deixando de pecar, deixando de desonrar o seu nome. Deus estava sendo justo ao destruir ali a maior parte da humanidade, porque todos merecem a morte. Se o salário do pecado é a morte, se Ele mesmo disse desde o jardim, no dia que você pecar você vai morrer, Deus só estava postergando a sentença, mas Ele podia ter aplicado a sentença na hora que Ele quisesse. Podia ter destruído a humanidade inteira ali. Ele estaria sendo santo, justo e bom. Se Deus tivesse retido a sua bondade e não tivesse aplicado ela a ninguém, Deus continuaria sendo santo, justo e bom. Mas Ele generosamente resolveu aplicar a sua bondade em Noé, na família de Noé, em toda a humanidade, em certo sentido, porque a partir da família de Noé, Deus refez a humanidade. Então, no mesmo ato, num ato catastrófico, Deus estava, num ato cheio de morte, Deus estava sendo santo, justo e bom. O outro exemplo que eu dei, esse mais importante, é o de Cristo na cruz. Nosso Senhor Jesus, na cruz, foi morto pelo Pai. A Bíblia diz que
Deus agradou atravessar o seu filho com uma espada e matar o seu filho, porque ele estava ali satisfazendo a sua ira. Ira que deveria ter caído sobre todos nós, mas Deus resolveu descarregá-la em Cristo, para então nos adotar como seus filhos, nos justificar, nos tomar para si. Então, a cruz, e nós lemos o texto de Romanos 3 na semana passada, a cruz demonstra, ao mesmo tempo, a santidade, a justiça e a bondade de Deus. Como? Demonstra a sua santidade pelo fato de, primeiro, ser ali o próprio Deus se entregando. Jesus só pôde se oferecer como sacrifício porque ele não tinha pecado. Porque se ele tivesse pecado, ele morreria por si mesmo e não em favor de outros. E Deus estava mostrando ali a sua santidade, Deus Pai, ao detestar o pecado, ao abominar o pecado e ao ser separado de todo pecado. Deus estava sendo justo ao aplicar a pena do pecado, que é a morte, que é a maldição, no seu Filho. Deus não deixou impune os nossos pecados. Deus não simplesmente esqueceu os nossos pecados, resolveu passar uma borracha, deixar de lado os nossos pecados. Deus seria injusto se ele fizesse isso. Como a lei dele mesmo diz, pecou, morreu, então Deus tinha que aplicar a pena do pecado, que é a morte, em alguém. Ele estava sendo justo ao fazer isso. Mas ao mesmo tempo ele estava sendo bondoso, porque em vez de aplicar em nós, aplicou em si mesmo, na pessoa do seu Filho. Ele aplicou em Cristo Jesus a sua ira, a sua justiça, e isso foi um ato de bondade para nós, que agora não teremos que sofrer esse julgamento. No mesmo ato, não só nesses dois exemplos, que são mais evidentes, mais óbvios para nós, porque envolvem catástrofes, envolvem morte, envolve Deus matando, em todos os seus atos, Deus continua sendo santo, justo e bom. E com o coronavírus não é diferente. Deus está sendo santo, justo e bom, hoje e agora. No próximo capítulo, a gente vai falar daqui a pouco mais sobre a soberania de Deus, como Deus controla todas as coisas, como Ele tem um domínio sobre tudo. Mas até aqui foi suficiente para nós vermos que, ou para nós constatarmos que Deus não está deixando de ser santo, justo ou bom em todos os seus caminhos, inclusive num momento de crise como esse. Deus também é inclinado, ou Deus é inclinado a abençoar os seus filhos mais do que aos ímpios, porque os seus filhos, eles temem a Deus, seus filhos se refugiam em Deus, e isso honra a santidade de Deus, diferente dos ímpios nesse sentido. Jesus diz que Deus é bondoso até mesmo para com os ímpios. Ele diz, Deus faz nascer o seu sol sobre maus e bons, Deus dá chuva sobre justos e injustos. Deus, com uma graça comum, abençoa a todos e é bondoso para com todos, mas Deus é ainda mais amoroso, mais bondoso e mais generoso para com os seus filhos, para com aqueles que o temem. Por quê? Não é por mérito, certamente. Nosso temor a Deus, nossa confiança nele não nos torna merecedores dessa bondade de Deus. Mas Deus é inclinado a nos abençoar mais do que os réprobos, do que os ímpios, porque diferente deles, nós, os seus filhos, honramos a sua santidade. Então, quando Deus abençoa os seus filhos, ele está sendo glorificado em nós, como ele não é, ou mais do que ele é glorificado nos ímpios quando são abençoados. Quer ver? Passa o próximo versículo. Salmo 31, versículo 19, diz assim: como é grande a tua bondade, que reservaste aos que o temem, da qual usas perante os filhos dos homens se referindo a toda a humanidade, a todos os homens, para com os que em ti se refugiam. Então, o salmista está ressaltando que Deus, de uma forma que ele não é bondoso com a humanidade em geral, com os filhos dos homens, Deus é bondoso, generoso e abençoador para com aqueles que o temem, para com aqueles que se refugiam nele. Porque nós, ao temermos a Deus, ao nos refugiarmos em Deus, nós estamos honrando a santidade de Deus, a transcendência dele, o valor infinito que ele tem. Então, dessa forma, Deus em todo momento está sendo santo, justo e bom. E nesse momento de crise não é diferente.
Então a gente vai falar mais daqui a pouco sobre como Deus domina sobre tudo, mas o que a gente falou até agora foi suficiente para dizer: nosso Deus, no que Ele está fazendo hoje e agora, não está sendo injusto. Deus não está deixando de ser bondoso, porque, como nós lemos no capítulo 2, e essa frase vai voltar a ser repetida nos próximos 2 capítulos, a gente vai ver agora, a mesma providência de Deus que está mantendo o coronavírus agora enquanto podia acabar com ele, é a mesma providência de Deus que sustenta a nossa alma, que conforta a nossa alma durante esse tempo. Então, mesmo nessa crise, Deus está sendo santo, justo e bom. Esse é o assunto, é isso que o autor diz basicamente no 3º capítulo. Tudo bem? Diga aí. Aham. E eu confesso, é difícil enxergar a bondade de Deus quando a gente olha para tanta morte. E aqui para nós vamos conversar que é relativamente fácil. Nós estamos num contexto onde nós não temos tantas mortes assim, onde nós não conhecemos muitas famílias enlutadas, mas se a gente morasse numa capital, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, a gente conviveria com luto muito mais do que agora, e com mortes, né, do que nós vivemos aqui. E eu confesso, é difícil olhar para tudo isso e enxergar a bondade de Deus. Mas o que a gente deve, primeiro, tendo esse princípio em mente, facilita um pouco. Se a gente tem em mente o fato de que Deus não pode negar a si mesmo, e que em todos os seus atos Deus é santo, justo e bom, a gente consegue pensar em como Deus está sendo bondoso agora. Sobre os propósitos específicos de Deus com essa crise, com o coronavírus, a gente vai falar mais a partir da semana que vem, né? A segunda parte do livro. O que o Deus que é soberano sobre o coronavírus está fazendo nesse momento? Por que mandar essa praga? Por que fazer isso? São propósitos específicos que a gente vai ver mais a partir da próxima semana. São 6 capítulos do livro reservado para isso, é mais da metade. Mas de forma mais imediata, Deus poderia, ou a gente vê a bondade de Deus na sobrevivência, na recuperação. Da mesma forma que 3% da população em geral que contrai a doença, que é pelo menos diagnosticada com a doença, 3% vem a óbito. Poderiam ser 97% e sobreviver 3%.
Poderia ser uma doença ultramortal que ninguém sobrevive. Pegou, morreu. E Deus está sendo bondoso ao preservar a grande maioria. Nós vemos a bondade de Deus nas pessoas que se recuperam. E esse foi um grande debate, né? Você mencionou os jornais, os noticiários. Esse foi um grande debate nos últimos meses, né? Os noticiários anunciando o número de casos confirmados, anunciando o número de mortes, mas alguns noticiários ocultando o número de recuperados, de curados, escondendo essas informações e aí a acusação contra esses certos noticiários de estarem causando um caos, né? um medo generalizado que não é correspondente com a verdade. E quando de fato a gente olha para os grandes números, 97% das pessoas que foram diagnosticadas estão curadas. Muitas delas sequer sentiram sintomas. Então a gente vê a bondade de Deus ao preservar a nossa vida. Uma pessoa que pega uma pessoa que contrai o vírus, fica doente, às vezes vai para o hospital, mas se recupera. E aí ela volta feliz para casa e agradecida. E se ela não temia a Deus, provavelmente nesses momentos ela começou a reconsiderar esse negócio de confiar em Deus ou não. Passando o aperto, ela começou a orar, né? Nunca tinha orado antes, pegou o coronavírus, foi para o hospital e começou a orar. A família, que nem era crente, começa a pedir oração, pedir reza. Então, quando há recuperação, quando há cura, é mais evidente ver a bondade de Deus. E às vezes, se a gente ficar focado nas mortes e nisso tudo, a gente seja tentado ou seja induzido a desconfiar mesmo da bondade de Deus. Mas se nós olharmos para quantas pessoas se curaram, para quantas pessoas não pegaram, ou para quantas pessoas, tem como a gente saber exatamente quem não pegou, né? Mas pelo menos as pessoas que não tiveram sintomas, que não sentiram nada. Isso é bondade de Deus ao preservar. Assim como a gente olha para o dilúvio, vê Deus destruindo, aí sim, 99,9% da população mundial, salvando 0,1% e ele ainda assim sendo bondoso. E a partir desse 0,1% trazendo, renovando a humanidade. Então a gente consegue, mesmo com 99% de morte da população mundial, a gente consegue ver a bondade de Deus ao salvar uma família. E a partir dela, e aí eu entro no segundo, digamos assim, na outra parte da resposta. Deus tem propósitos redentores também, em tudo que Ele faz. Deus não é só um Deus santo, justo, bom e sábio em tudo que Ele faz. Ele é um Deus santo, justo, sábio e salvador. Ele é um Deus redentor. Deus tem propósitos redentores em tudo que faz. De redimir o pecado, de perdoar o pecado, de purificar a humanidade, de trazer os seus filhos para si. O autor vai mostrar muito isso na segunda parte do livro, mas pensando no dilúvio, por exemplo. A partir do dilúvio, a partir da descendência de Noé, é que veio o nosso Salvador. A bondade de Deus não foi apenas preservar a humanidade, salvar uma família numa arca, junto com os animais. Seria simplório olhar para a bondade de Deus apenas para isso. Nós, na etapa da história da redenção em que nós estamos, nós olhamos para trás, pela revelação da Escritura, e nós vemos, Deus não estava sendo bondoso apenas ao preservar uma família numa arca com os animais. Como a gente acaba pensando nisso só nesse sentido, por causa de contar essa história para criança. E esse está o maior erro quando a gente conta essas histórias, ou qualquer narrativa bíblica para as crianças, sem considerar o que eu vou dizer agora. Deus não foi bondoso ao salvar uma família. Deus foi bondoso ao, através dessa família, dar a luz ao Redentor. Trazer da descendência de Noé o Cristo. E Ele trouxe salvação plena e perdão de pecados para nós. Ele trouxe salvação completa para os que temem a Deus, para os que se refugiam nele, para os seus filhos, para o seu povo. A bondade de Deus tem propósitos redentores. Quando a gente olha para essa família e vê, olha, Deus está salvando uma família, o que vai acontecer agora? Como é que vai ser? Deus tem ali propósitos de trazer salvação a esse mundo. Quando a gente olha para ocasiões como essa, de crise, primeiro, veja a bondade de Deus no fato de que Ele está preservando muita gente. Não é só uma família como foi no dilúvio. Deus está preservando 97% das pessoas que são diagnosticadas. É
muita gente que Deus está preservando. É muita gente que Deus está mantendo vivo, muita gente que está sendo recuperada, que está recebendo a bênção, a graça de se curar, de voltar para casa, ou de sequer sair de casa, né? Poder ficar em casa sem sentir sintomas graves. Mas seria simplório a gente olhar para a bondade de Deus só nisso. Deus tem propósitos redentores com essa crise. A gente vai falar mais sobre isso na semana que vem, mas só para adiantar. Deus tem propósito de nos conduzir ao arrependimento, de trazer outras pessoas para a igreja, de fazer pessoas que no meio dessa crise percebem que são frágeis, que elas estão numa condição desesperadora, que elas precisam de um Deus, que elas precisam de alguém que cuide dela, que elas precisam crer num Deus, num Senhor que as guia, que dá propósito de vida para elas. Gente que está presa em casa agora, que não pode sair, pensando em aposentados, idosos que não tem trabalho, então ele não precisa sair de casa, e também nem pode, porque ele não pode frequentar direito às instituições, ele vai sair para ir à farmácia, vai sair para ir ao mercado, ele está preso em casa e ele começa a sentir depressivo, ele começa a perder de vista o propósito da sua existência. Eu já estou há meses trancado, sem fazer nada, sem conversar direito com as pessoas, só a família liga, né? A gente falha ao dar atenção para eles e começa a perder o propósito de vida. Muita gente nesse momento começou a olhar para cima. Deus tem propósitos redentores com isso, a fazer as pessoas olharem para cima e perceber que elas precisam de um Deus. Fazer pessoas temerem a morte e começarem a reconsiderar qual é o meu destino eterno. Se eu morresse aí de coronavírus, para onde eu iria? Pessoas que têm sido convertidas, pessoas que têm sido conduzidas ao arrependimento num contexto dessa crise. Deus tem propósitos redentores com isso. Deus tem propósitos de mostrar o seu Filho, de evidenciar o seu Filho, a salvação pela graça, por meio da fé nele. Deus está fazendo tudo isso. E esse é o ponto principal. É ver a bondade de Deus, onde por meio da crise, por meio do luto, por meio da depressão, por meio do suicídio, Deus está levando pessoas ao arrependimento. Deus está nos dando ocasião para alcançar as nações com o Evangelho. Mais do que nunca nós vemos um mundo unificado. Globalização é fichinha perto do que está acontecendo. A gente está vendo um mundo inteiro sob uma mesma condição. E o mundo, num momento, embora muitos países agora já estejam vivendo quase que naturalmente, mas num determinado momento, todas as nações do mundo, as grandes potências, foram reduzidas à igualdade com o país do terceiro mundo, com o país em desenvolvimento, para dizer, todos nós estamos em uma crise. Nós estamos em uma crise econômica, uma crise de saúde pública, nossos hospitais estão lotados, nosso número de morte é absurdo. Todos os países se viram unificados sob essa mesma condição. E essa é uma ocasião onde a gente vê o mundo inteiro está na mesma. O Evangelho também pode alcançar o mundo inteiro. E o quanto a internet está sendo usada nesse momento, né? Quanto pessoas estão ouvindo a pregação da palavra que não ouviriam em outra ocasião, de outro jeito, senão por meio disso tudo. Então Deus está fazendo grandes coisas por meio dessa crise, está mostrando a sua bondade, está mostrando a sua bondade redentora ao trazer pessoas para a salvação, ao trazer a salvação até nós. Como foi no dilúvio trazendo salvação ao seu Filho. Então, quando a gente olha para essas coisas, a gente consegue ver a bondade de Deus. Consegui responder? Tudo bem? Alguém quer falar mais alguma coisa? Perguntar? Fique à vontade. Você lembra o contexto? Desculpa, se eu usei a palavra proporção, eu me expressei mal. Acho que o que eu quis dizer, se eu me lembro da fala, foi que Deus, em alguns momentos, ele retém, por exemplo, a sua bondade, ou ele posterga a sua justiça. Mas Deus nunca deixa de ser aquilo que ele é em essência. Então, por exemplo, Paulo diz, quando ele escreve os Romanos, no texto que nós lemos, que a bondade de Deus fez ele deixar por algum tempo impunes os nossos pecados, para então os manifestar na morte do seu Filho. Ou na sua tolerância ter deixado impunes os pecados outrora cometidos. Então, o que acho que eu quis dizer foi o seguinte:
Em algumas ações, Deus pode reter a sua bondade, Deus pode reter a sua justiça, mas Ele não deixa de ser santo, justo e bom. Então, quando a gente olha para a cruz, por exemplo, a gente está olhando para um Deus que, ou melhor, quando a gente olha, vou dar um exemplo do dilúvio, que eu acho que é mais claro. Quando a gente olha para Deus destruindo toda a humanidade, para a parcela da população que foi destruída, a gente vê Deus retendo a sua bondade. Eu vou deixar de ser bondoso com as pessoas que eu vou destruir. Quando a gente olha para a punição final, para o juízo final, para aquelas pessoas que são condenadas à eternidade no inferno, Deus está retendo a sua bondade delas. Mas Deus não deixa de ser bom. Ele expressa a sua bondade em outras pessoas. No caso do dilúvio, Deus expressa a sua bondade na família de Noé e em toda a humanidade que veio depois, trazendo o Redentor, o Jesus Cristo e tal. Quando a gente olha para o juízo final, Deus está retendo a sua bondade dos réprobos, dos condenados, mas Ele está aplicando a sua bondade nos salvos, naqueles que recebem herança eterna, nos novos céus e nova terra, na glória. Então, no caso do texto que nós lemos em Romanos, o mesmo do dilúvio, né? Deus destruiu a humanidade, mas Ele poderia ter feito isso antes. Ele poderia ter matado Adão e Eva na hora, poderia ter feito-os morrer assim, mas Deus escolheu oferecer um sacrifício por eles, embora expulsando-os do jardim, mas Deus fez um sacrifício por eles, matou um animal, cobriu a nudez deles, por meio da descendência deles trouxe o Salvador, aquele que pisaria a cabeça da serpente. Deus estava ao mesmo tempo ali aplicando a sua justiça numa certa medida, porque Ele não matou Adão e Eva imediatamente, fisicamente, apenas os separou deles, os expulsou do jardim, e reteve a sua justiça nesse sentido de não puni-los imediatamente. Deus poderia ter punido a humanidade, no caso do dilúvio, muito antes de chover, e Deus poderia ter feito isso antes, mas Ele escolheu reter a sua justiça até aquele momento. No caso da cruz, Deus manteve impunes todos os pecados da humanidade, desde Adão até Cristo. Ele, na sua tolerância, deixou impunes os pecados, ou seja, Ele estava segurando a justiça ali, numa barreira, né? Segurando a sua justiça até abrir as comportas e descarregar a sua ira, a sua justiça em seu Filho, e assim satisfazer a justiça. Então, perdão se eu usei a palavra proporção, não é que Deus é mais santo ou mais justo. Deus não deixa de ser santo e justo e bom. Sim, a gente está falando aqui de categorias humanas. Para Ele não tem passado, presente e futuro. Para Deus não é. Isso é só uma maneira de descrever Deus para caber na nossa cabeça, para a gente entender. Mas para Deus não tem esse negócio de eu vou segurar até determinado dia, determinada hora, porque Deus está acima do tempo, acima dos anos, das eras. Para Deus não tem isso. A Bíblia diz que antes de criar o mundo, desde a eternidade passada, tudo já foi escrito. Então, para Deus, não faz diferença quando que foi, que ano que foi, que geração que foi, né? Então, Deus não é que Deus usa seus atributos em proporções diferentes. É que em determinadas ações de Deus, a gente vê Deus retendo a sua justiça em modo de ação, mas essencialmente, na sua natureza, na sua essência, Ele continua sendo santo, justo e bom, e Ele não deixa de ser isso, né? Deu para entender? Beleza. Vamos lá então para o... Eu acho que... acho que não vou... Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Então isso é para concluir o terceiro capítulo. Vamos lá para o quarto. Que aí eu queria terminar hoje, acho que não vai dar não. 10 para as 10 já. Vamos lá. Vamos ver até onde a gente consegue ir. O quarto capítulo se chama Soberano sobre Tudo. E o objetivo do capítulo é mostrar na Escritura como Deus é exaustivamente soberano. Não tem uma partícula de poeira que Deus não controle. Não tem um microvírus que Deus não controle o movimento dele. Não tem nada que Deus não governe nesse mundo. Então o quarto capítulo é para mostrar isso. Não há nada que Deus não controle, não há nada que Deus não governe. Deus ativamente faz a sua bondade. Embora a gente use a palavra permissão, eu não gosto dessa palavra no contexto de previdência, de providência ou de decretos de Deus,
porque soa Deus passivo, soa um Deus meio passivo. E ele fala, quando a gente usa a palavra permitir, é tipo assim, alguém quis fazer outra coisa e aí eu deixei, eu permiti. Nesse sentido, não é bom falar que Deus permite as coisas, porque em seus decretos Deus determinou todas as coisas. Em sua providência, que é a maneira como Deus providencia as coisas, como Ele coloca em execução o seu plano, Deus faz ativamente todas as coisas. Então Deus não permitiu o coronavírus, Deus está ativamente causando o coronavírus. Isso pode soar um pouco, oi, como é que é para nós, mas é isso que a Escritura nos ensina. Não há nada que Deus não governe exaustiva e ativamente. Deus faz acontecer, Deus não permite. Deus causa, Deus faz acontecer. Isso é um desafio para nós quando a gente pensa em toda a morte, toda a calamidade, toda a desgraça. Quando a gente pensa nas ações de Satanás. É difícil para nós, quando falamos do mal, pensar em Deus como o causador disso. Mas a Escritura nos ensina que Deus é santo, justo e bom em todos os seus caminhos, que nele não há maldade. Quando acontece uma morte, ou quando Satanás age, a gente olha, por exemplo, para o livro de Jó, nós vemos calamidade, morte, assassinato, desgraça, doença. A gente não está vendo, e é claro que o livro de Jó mostra Satanás como fazendo isso, mas por trás disso tem um Deus que decretou todas as coisas e que na sua providência ativamente governa todas as coisas. Então, quando a gente olha para o mal, é difícil conceber Deus fazendo isso. E de fato, Deus não é o criador do mal, Deus não é mau, Deus não é pecador, Deus não é manchado pelo pecado ou pelo mal, mas de alguma forma que a gente não compreende, que a Bíblia não explica com detalhes, ao mesmo tempo, só um momento, Deus é livre de todo mal e ao mesmo tempo Ele governa e controla todas as coisas. E Ele, embora não seja o causador do mal, o autor do mal, Deus governa, controla, decretou e coloca em ação todas as coisas. E isso é uma boa notícia para nós. E aí eu já vou explicar um pouquinho. Pode falar, Nonato. Ele faz todas, eu mato, eu faço viver. Nesse texto de Isaías, eu acho, se não me engano, é o capítulo 45, onde Deus diz que eu faço mal, isso, ali o contexto não se refere ao mal no sentido de maldade ou de pecado. Ali se refere, o contexto ali é de guerra mesmo. Ele está falando de um conquistador que viria e destruiria Israel, e levaria cativo o povo para a Babilônia e tal. Sim. E aí, quando Deus fala isso, Ele está dizendo, mesmo esse exército que vai vir, que vai destruir tudo, e que vai levar vocês cativos, ali ele estava falando de Ciro, que libertaria o povo do exílio, se não me engano, mas ele está dizendo, esse exílio que foi causado a vocês, a destruição, a morte na guerra, eu que causo isso. Ali quando ele fala de bem e mal, ele está falando especificamente da morte na guerra, e não de mal no sentido de maldade, de pecado, né? Mas esse é um bom texto, é um bom exemplo, para mostrar como Deus é soberano sobre a morte, sobre o assassinato, inclusive, sobre vir um rei de fora, um conquistador, e destruir Israel, e levar o povo cativo. Realizar o que ele queria. E aconteceu alguma coisa que impede ela de...
Pai dorme os que o temem. Que o homem pecou, entrou a morte. Sim, e quando a gente pensa nessa nossa pecaminosidade, no quanto a gente merece punição, se a gente abre os olhos para isso, fica mais fácil entender que Deus não está sendo injusto, né, ao causar mal, ou calamidades ou morte. E as pessoas, por exemplo, que o Genício mencionou, que questionam se Deus, onde está a bondade de Deus tudo isso? E uma das coisas que são comuns nessas pessoas são que elas não têm senso ou não têm a noção de depravação total do homem. Elas não entendem que todos nós somos merecedores do juízo de Deus. E se Deus quiser nos destruir todos agora, seja por meio de uma praga, de uma doença, por meio de qualquer outra catástrofe, Deus não está deixando de ser justo com isso. Deus está nos punindo. Como Lamentações diz, as misericórdias de Deus renovam todos os dias sobre nós, todas as manhãs, no sentido de que, se Deus quisesse nos consumir, nos matar, fazer chover fogo do céu e nos destruir, Ele teria feito. Mas Ele resolveu ter paciência conosco, nos tolerar e não nos destruir. Pensando na humanidade em geral, pensando nos crentes, Deus puniu em seu Filho Jesus Cristo, né? Então, considerar a depravação do homem e o nosso merecimento de juízo nos ajuda a entender que Deus não deixa de ser justo no que Ele está fazendo. Sim. Como já disse, Deus deu, Deus tirou. Bendito nome dele. E as pessoas não têm essa missão né, para o sentido da palavra em si. E assim como a pandemia é algo que veio, que Deus quer que isso aconteça, que tem alguns propósitos, assim também como a pandemia marca muito mais do que a coronavírus. O que difere de uma patologia da outra é a questão do contágio, né? Logicamente há uma posição, mas não é como o coronavírus devido ao contato, sabido. Então, é essa que é a diferença, mas em números, bem mais supera todos os anos. E as pessoas não têm essa mentalidade, essa percepção, né? Mas de fato, assim, Deus nos dá e tem total controle sobre a nossa vida. Então, a permissão dele que isso aconteça. Permissão não, né? Você acaba de dizer que não. Eu entendi o que você quis dizer. Realmente ele quer. Mas é um presente, né? Assim como é um presente, cabe a ele tirar o momento que ele achar conveniente e a gente só agradecer pelo prazo. Prazo de tempo que a gente passou e permitir que a gente permaneça da melhor forma possível, né? Dentro da palavra, obedecendo, né? Sim, e certos da salvação do Senhor, não precisando temer a morte, porque a gente sabe que nós estamos com o Senhor,
como nós vemos em 1 Tessalonicenses na semana passada, quer vivamos, quer durmamos, quer a gente viva ou morra, nós estamos unidos com o Senhor. E essa é a razão da nossa esperança, essa é a rocha que nós firmamos os nossos pés. Diante da morte, a gente não teme exatamente por isso. Tem um momento aqui, deixa eu ver o que eu posso fazer no tempo, mais 10 minutos. Ok. Tá, passa o primeiro versículo, por favor. Esse é um texto de Ruth em que Noemi, ou Naomi, ou Noemi, cada um pronuncia de um jeito, ela falou sobre a providência de Deus na vida dela. E a palavra, o nome dela, Noemi, significava ditosa, uma mulher cheia de graça, né? Pomposa. Era uma mulher rica e ela, por causa da fome que sobreveio em Israel, ela saiu da sua nação, do seu país, ela foi para uma nação do lado, então, com seu marido e seus filhos acabaram se casando lá, mas Deus, num determinado momento, num curto período de tempo, tirou o marido dela, assim, em poucos meses, tirou o marido dela, tirou os 2 filhos, uma das noras foi embora e ficou ela e Ruth. Então, quando ela voltou para sua terra, ela mudou o seu próprio nome. Ela disse: não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara, que significa amarga. O nome Mara significa amarga. E ela disse: eu não sou pomposa, eu não sou ditosa, eu não sou cheia de graça, como significa o meu nome. A minha vida está amarga. Deus tornou a minha vida amarga. Deus tornou a minha vida ditosa e uma vida amarga. Então me chamem de Mara agora. Então esse texto, ele Todo-Poderoso tornou minha vida amarga. De mãos cheias eu parti, com o nome Noemi eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Essa mulher não está exagerando, ela não está sendo megalomaníaca, ela está dizendo o fato, ela está constatando, ela está descrevendo o fato de que Deus usou uma providência amarga com ela. Deus é assim, às vezes a providência dele é doce, às vezes é amarga, como diz o autor, às vezes é agridoce, às vezes é uma providência que mistura as duas coisas, e nós vivemos em um tempo de amargura, nós vivemos em um tempo onde Deus está usando uma providência amarga para conosco, mas isso mostra a soberania de Deus. Essa mulher reconheceu que era Deus fazendo isso, que era Deus tornando a vida dela agridoce. E eu não vou conseguir fazer esses 2 capítulos hoje, mas só para adiantar, isso é uma boa notícia para nós, porque quando nós vemos a soberania do nosso Deus, embora Deus fazendo a nossa vida amarga, é Deus que está fazendo isso, é Ele que está sob controle. E se nós cremos que é um Deus santo, justo e bom fazendo isso, então nós podemos descansar. Eu vi pessoas falando dessa pandemia em termos de ser coisa do diabo, dizer, você é Satanás operando na nossa vida. Gente tratando isso como algo natural, tipo assim, olha aí, viu a mãe natureza dando troco. Eu vi crente falando essas duas coisas, né? Isso aí é o diabo atribuindo essa crise a Satanás, ou atribuindo isso à mãe natureza, vê se pode. O sujeito dizendo aí, o homem faz mal à natureza, causa poluição, desmatamento e tal, isso aí nada mais natural. O homem com menos bicho estranho lá na Ásia, nada mais natural agora do que a mãe natureza dar o troco, né? E quando a gente vê catástrofes como tsunamis, furacões, é muito mais comum, né? A gente vê forças da natureza agindo assim, pessoas atribuindo isso à natureza. Mas o que a gente precisa entender é que Deus está por trás disso. Deus está ativamente fazendo tudo isso. Ele governa ativamente tudo isso. Tem um trecho aqui do livro, na página 39, onde o autor elenca diversos textos bíblicos que mostram a soberania de Deus sobre uma determinada coisa da criação. Eu vou ler a lista para vocês, não os textos bíblicos, mas a lista. Os textos estão sempre depois do que Deus controla. Então Deus governa o vento, os raios, a neve, os sapos, e de novo, tem um texto bíblico elencado para cada uma dessas coisas, você pode conferir.
os piolhos, as moças, os gafanhotos, as codornizes, que são passarinhos, vermes, peixes, pardais, gramas, plantas, a fome, o sol, as portas da prisão, cegueira, surdez, paralisia, febre, toda doença, os planos de viagem. Deus governa o coração dos reis, governa as nações, governa os assassinatos, governa a morte espiritual. Com tudo isso, Deus faz a vontade dele. Deus ativamente faz a vontade. Deus não permite, Deus não deixa que outro faça, Deus ativamente faz todas as coisas. Agora, quando a gente considera, mas Satanás não age na humanidade, Satanás não governa, a gente não vê lá no livro de Jó Satanás causando todo aquele mal. Aí sim, quando nesse contexto a gente fala das ações de Satanás, aí é bom, é saudável e é desejável que a gente use a palavra permissão. Porque lembre-se do livro de Jó, Satanás pediu permissão para Deus, ele pediu para Deus deixar fazer aquele mal e Deus deixou-o agir, colocando limitações a ele. Deus disse, ok, vai lá e faz o que você quiser na vida de Jó, mas não toque nele. Satanás foi lá e tirou os filhos dele, tirou os bens dele, destruiu a casa dele, mas não tocou em Jó, não aconteceu nada com Jó. E aí Satanás foi de novo pedir permissão para Deus, para dessa vez tocar em Jó. E Deus falou assim, tudo bem, toque em Jó e você vai ver como o meu servo continua sendo fiel. Só não tire a vida dele. E Deus colocou limitações. Tanto que é interessante uma figura que Lutero usou no tempo da Reforma, ele descreveu o diabo, Satanás, como o Rottweiler de Deus. E ele falou, Satanás é como um cão feroz, pronto para destruir, para destroçar tudo, mas ele está numa coleira. Deus limita o raio de ação. E Deus pode afrouxar a coleira, pode puxar, mas Deus está no comando, Deus está no controle. Aí é bom sim a gente falar de permissão. Mas outro ponto interessante que o autor menciona nesse capítulo é o seguinte. Quando nós olhamos para a ação de Satanás ou para ações más dos homens, pensamos em Deus, a gente pode lembrar de José, do caso de José. José foi vendido pelos irmãos como escravo, ficou preso durante vários anos, teve uma vida penosa até se tornar governador do Egito, governador número 2, ele só estava abaixo de Faraó. E quando ele se encontrou com seus irmãos e teve a oportunidade de se vingar deles, e os irmãos ficaram com medo disso, os irmãos até mentiram depois sobre a morte do pai, depois que o pai morreu, eles mentiram dizendo, olha, o último pedido do nosso pai foi para você não se vingar da gente, viu? Então honre o último pedido do pai. José falou assim, olha, eu não vou fazer mal a vocês. E ele diz o porquê. O mal que vocês planejaram contra mim, Deus planejou para o bem. Então ele estava dizendo que ao mesmo tempo que o homem pratica o mal, e que isso é responsabilidade do homem, o homem é culpado por isso, como os irmãos José foram culpados por vendê-lo como escravo, os irmãos José planejaram o mal para ele. Vamos vender ele como escravo, eles combinaram isso. E eles planejaram o mal para José. Vamos vender ele como escravo, ele vai passar perto, ele vai trabalhar como escravo. Deus também tinha planejado que aquilo acontecesse. Mas Deus não planejou aquilo para o mal, como planejaram os irmãos, como Satanás planeja. Deus planejou aquilo para o bem. Então, todas as ações de Satanás, todas as ações más e pecaminosas dos homens, que os homens e Satanás planejam fazer aquilo com intenções más e pecaminosas e para o mal, se aquilo aconteceu, foi porque Deus também planejou, só que com um propósito muito diferente. Deus planejou aquilo para o bem. No caso de Jó, Satanás planejou tudo aquilo e fez todo aquele mal para que Jó blasfemasse contra Deus, para que Jó fosse infiel e se afastasse de Deus. Deus planejou que tudo aquilo acontecesse para mostrar que existe a possibilidade de nós sermos íntegros e justos na nossa vida, apesar de tudo. É integridade apesar de tudo. É fidelidade apesar do que acontece. É para mostrar para nós, os futuros leitores do livro de Jó, para, acima de tudo, Deus tinha um bom propósito para nós, os leitores de Jó, para mostrar que nós não devemos servir a Deus pelo que Ele faz, ou não devemos dar glória a Deus
pelo que me acontece ou deixa de acontecer, mas por quem Ele é. E um Deus que sustenta e é soberano sobre tudo. Deus tinha um bom plano por trás disso. No caso de José, os irmãos planejaram que ele passasse o resto da vida trabalhando como escravo, para se vingarem dele. Mas Deus planejou que por meio de José, o Egito fosse mantido, para que todo mundo não morresse de fome. Deus planejou que os israelitas, os filhos de Israel, os filhos de Jacó, viessem para o Egito. Deus planejou que por meio de José viesse o Salvador, por meio da nação de Israel, que sobreviveu graças à manutenção de José, porque ele soube administrar bem. Por meio disso, a nação de Israel sobrevivesse, fosse tirado do Egito, conhecesse a libertação, conhecesse a salvação. Por meio da nação de Israel viesse o Cristo. Deus tinha um bom propósito, Deus tinha um propósito de bem em tudo isso. José não vislumbrou essas coisas, mas José experimentou na vida dele a bondade de Deus, quando ele foi libertado do cárcere, quando ele recebeu um lugar de honra, quando ele ganhou uma família, quando ele casou, quando ele teve filhos, quando ele foi salvo pelo Senhor daquela condição. Deus experimentou a bondade de Deus, ou José experimentou a bondade de Deus imediatamente naquele momento. E ele nem viu a bondade que nós experimentamos através do que aconteceu. O mal que Satanás e que os homens planejam e tentam, Deus planeja para bem. O que acontece de ruim na nossa vida, Deus planeja isso para o nosso bem. E tudo isso, me dê mais 5 minutos e eu termino essa parte. E tudo isso que nos acontece, todas essas ações de Deus, que embora sejam amargas, Deus planeja isso e faz isso para o serviço daqueles que o temem. Deus tem um bom propósito na vida daqueles que o temem e que esperam no Senhor Jesus Cristo. Vamos ver os versículos bíblicos? Então, o texto de Isaías, se não me engano, está um capítulo depois do texto que Nanato mencionou. Eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio eu anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. O meu conselho, ou o meu plano, o meu decreto, permanecerá de pé. Eu farei toda a minha vontade. Então Deus não simplesmente anuncia o que vai acontecer, porque Ele planejou, mas Ele faz acontecer, Ele faz a sua vontade. Pode passar o texto? Então assim, a gente viu em Efésios 1:11 que Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Não é algumas coisas, todas elas. Eu mato e faço viver, meu filho e Sara não há outro que possa livrar alguém da minha mão. Aí eu queria ter mostrado esse texto na hora que o Edilei comentou, mas eu esqueci. Pode passar. Então aí o capítulo 5 fala da doçura do seu reinado. Esse eu termino em 5 minutos, ele é bem curtinho. Jesus, ou antes da gente entrar nesse texto que Jesus fala, então essa providência de Deus, que por vezes é amarga, ela se mostra também doce, principalmente para nós que cremos no Senhor Jesus Cristo e que esperamos nele. Deus tem propósitos bons para nós, os seus filhos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. E qual é o plano de Deus? Qual é o bem que Deus tem para nós? De nos conformar à imagem do seu Filho. E por que a providência de Deus, embora por vezes amarga, tem por trás um reinado que é doce, principalmente para nós? Porque nós somos filhos de Deus. Jesus, ele fala da soberania de Deus nos seguintes termos: não se vendem 2 pardais, eles são passarinhos, por uma moedinha. Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. E quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. Jesus está dizendo, falando da soberania de Deus. Nenhum passarinho cai do céu, nenhum passarinho morre se não for da vontade de Deus, sem o consentimento de Deus, sem Deus querer que isso aconteça. E vocês, todos os cabelos da cabeça de vocês são contados. Deus sabe de tudo, Deus governa tudo e todos em todos os lugares. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Não temam. E Jesus diz por que nós não precisamos e não devemos temer.
porque nós valemos muito mais do que os pardais, muito mais do que muitos pardais, porque nós somos filhos do nosso Pai. Nós somos filhos preciosos para Deus. Deus nos adotou em Jesus Cristo. E se Ele deu o seu próprio Filho por nós, quantas outras coisas Ele não vai nos dar? Todas as outras coisas Ele vai nos dar. Pode passar o texto. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? E que todas as coisas são essas? São as coisas que nós precisamos na nossa vida para viver em obediência a Deus, para agradar a Deus, para fazer a vontade dEle. Deus vai nos dar tudo que é necessário para essa vida e para vivermos para a glória dEle, fazendo a vontade dEle. Deus vai nos dar todas as coisas que nós necessitamos. Deus já nos deu o que tinha de mais precioso, o seu próprio Filho. Deus já nos deu o que tinha de mais valor. Não há nada mais que Deus possa nos dar para provar o seu amor. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus já nos deu a maior prova de amor, Deus já nos deu o que mais tinha de precioso. Não há nada mais precioso que Deus possa nos dar. Se Ele nos deu o que era mais precioso, Ele não vai nos dar o que é menos precioso, o que é menos importante. Essa é a lógica de Paulo. Pode passar. Então, diante do coronavírus, como fica esse compromisso de Deus de nos dar todas as coisas? Qual é a nossa garantia diante disso? É que nada vai nos separar do amor de Cristo. Nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada. Pode passar. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ainda que nós estejamos em face da morte, ainda que nós sejamos entregues à morte todos os dias continuamente, nada pode nos separar do amor de Cristo. E como ele diz nos versículos seguintes, porque eu estou bem certo de que nem a morte nem a vida poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nada pode nos separar, nem a morte nem a vida. Deus que é Senhor sobre a morte e sobre a vida. Se Ele quiser que nós vivamos, nós vamos viver. Mas se Ele quiser que a gente morra, nós vamos morrer. Mas nem a morte, nem a vida vai nos separar do amor dEle. Aqueles que estão em Cristo, esses têm para si reservado o melhor, reservado a redenção, a salvação, a vida eterna com Deus. E embora a providência de Deus possa ser amarga, Deus tem bons propósitos por trás disso. Deus tem uma providência que também é doce. E essa doçura vai se mostrar principalmente, essa bondade vai se mostrar principalmente para nós, os filhos de Deus, porque nós valemos muito para Ele. Ele entregou o seu próprio Filho por nós, para nos salvar, e é por isso que nós valemos muito. E se Ele nos deu o que tinha de mais precioso para si, o seu Filho, Ele vai nos dar todas as outras coisas. É assim que o autor encerra, então, o 5º capítulo e a primeira parte do livro, dizendo: o Deus que é soberano sobre tudo, como ele apresentou no capítulo 4, que controla tudo, é o mesmo Deus que tem bons propósitos para nós. É o Deus que tem um reinado doce, que tem bons propósitos, que tem o bem preparado para nós por meio de Cristo. É isso que o autor diz resumidamente nesses 2 capítulos. Tudo bem? Alguma dúvida? Ok. Vamos orar para encerrar então? Senhor nosso Deus, obrigado por esses momentos de estudo, pela Tua Palavra que fala a nós, ainda hoje, com poder, com glória, com graça e bondade. Agora, Pai, nós suplicamos, em nome de Cristo Jesus, que nós depositemos toda a nossa esperança e toda a nossa confiança no Senhor. Que a Tua soberania, que o Teu governo exaustivo, que o Teu poder, o Teu reinado sobre todas as coisas, nos faça crer no Senhor, nos faça confiar em Ti e nos faça ter esperança. O governo do Senhor sobre todas as coisas é uma boa notícia para nós, porque embora às vezes a gente experimente uma providência amarga da Tua parte, nós sabemos que é o Senhor que está por trás de tudo isso. Não é Satanás, não é a mãe natureza, não são os homens maus que colocam um ponto final na nossa história.
não é Satanás, não são os homens maus, não é a mãe natureza que governa a nossa existência, mas é o Senhor. O Senhor tem um reinado doce, tem bons propósitos para nós, embora os meios por vezes sejam amargos. O nosso fim sempre será doce para nós que estamos em Jesus Cristo. Para nós, os seus filhos, os comprados pelo sangue de Cristo, o Senhor garante que todas as coisas cooperarão para o nosso bem, todas elas, e que nós seremos conformados à imagem do teu Filho Jesus Cristo, e que nós, em morte ou em vida, estamos unidos a Ele, que nada pode nos separar dEle, que nós estaremos com Ele, seremos como Ele para todo sempre. E é nessa esperança, Pai, ou é nessas verdades que nós queremos firmar a nossa esperança e a nossa fé. Nos faça confiar em Ti, ter debaixo dos nossos pés essa rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Não nos deixe confiar em probabilidades, em medicamentos aleatórios, informações que vemos na TV, mas nos faz firmar os nossos pés sobre essa rocha que é firme, sobre o Senhor que é soberano, sobre tudo, sobre o coronavírus e sobre tudo mais. Nos faz descansar em Ti. Em nome de Cristo, nosso Senhor, nós oramos.